Excelente essa iniciativa. A gente sabe a importância que a natureza tem para o nosso equilíbrio, para a nossa vida, até para o nosso ar mais puro. Vamos mudar de assunto e agora falar sobre a Covid. No início dessa edição, nós mostramos vídeo de aglomerações em bares na Orla de Atalaia. Temos reforçado a necessidade das pessoas terem um pouco mais de paciência, evitar aglomerações, respeitar os protocolos sanitários em função dessa segunda onda da Covid, em função também da lotação nos leitos de UTI. Olha, nós mostramos aí no primeiro bloco as imagens. Essas festas ocorreram neste final de semana em bares na Orla da Atalaia. E essas imagens circularam, as pessoas questionando o seguinte: tem pandemia aqui em Aracaju? Tem pandemia na capital sergipana dessa maneira? Pessoas sem máscaras, festas com aglomeração. A gente sabe que o decreto permite o acesso às praias aos sábados, mas respeitando todos os protocolos com distanciamento. Infelizmente não é tempo para a gente fazer quadrilhas, como a gente está percebendo aí, essa grande festa. É claro que a nossa origem nordestina pulsa forte pela cultura, mas é necessário paciência. Por isso eu vou conversar agora com o diretor de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, que vai trazer mais informações para a gente sobre a vacinação e um alerta para a população em relação a este momento que estamos vivendo, né, doutor Marco? Para a gente situar as pessoas, como é que estão a situação, como é que está, perdão, a situação dos leitos de UTI em Sergipe. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos, né? Como você bem falou, né, a gente vive um momento super crítico, né? Passamos um final de semana com praticamente 100% dos leitos que estão disponíveis ocupados, né? Com a taxa de ocupação de leitos de UTI muito alta, né? Próximo a 100%. E, por outro lado, a gente tem parte da sociedade que acredita, não é, que o problema já passou, né? Uma parte equivocada, né? E que cada vez mais a gente observa pessoas mais próximas indo a óbito ou precisando internar por causa da Covid. Então, vivemos nesse momento que a sociedade precisa entender isso, que o único jeito de bloquear essa transmissão, de diminuir o risco de transmissão, é aumentar o distanciamento e avançar na vacinação. Né? São dois caminhos aí que têm que ser percorridos conjuntamente. Um não é o outro, a gente tem que fazer as duas coisas, né, de forma conjunta. Manter um distanciamento o máximo possível e avançar na vacinação, né, sempre que a vacina estiver disponível. As imagens chegam a chocar. Nós vamos exibir novamente essas imagens, doutor Marco, porque muita gente questiona. Tem pandemia ainda em Aracaju dessa maneira? A orientação para os bares, a gente sabe que a maioria dos bares tem respeitado os protocolos, tem respeitado o decreto, mas muitas vezes por causa de alguns que não obedecem, e aí mais à frente o governador retrocede novamente por conta desses bares que não avançam no sentido de consciência em relação aos protocolos. O que o senhor diria para esses bares específicos? São alguns que realizaram e permitiram essas aglomerações neste final de semana. Então, a gente sabe, né, que se passa por uma crise, né, que tudo isso, né, o movimento aumenta muito, mas a gente tem que entender que nesse momento é um momento de restrição. Então, um bar que faz isso, né, ele precisa ser denunciado, né, pelos seus pares, porque acaba que seus pares vão ser prejudicados também em uma análise. Não é? Porque quando a gente fala, não é a abertura de um bar que pode aumentar a transmissão, se tudo estiver sendo seguido. Mas quando a abertura do bar, né, passa a mensagem para a sociedade que tudo está permitido, que as pessoas podem ir, porque ali está aberto, pode acontecer de tudo ali, a gente tem um equívoco e com isso o aumento da transmissão, e a leitura para a sociedade é que precisa se fechar esses locais. Então, por isso que é muito importante, né, que todos sigam. Independente de seguir, sempre vai ter um ambiente de maior transmissão. Ambientes que a gente tira a máscara para comer, para falar, para beber, aumenta o risco de infecção. Por isso que esses lugares precisam ser mais vigiados de fato e que as regras nesses lugares precisam ser seguidas para que a gente não tenha, né, uma terceira onda aí, emendando nessa segunda onda que ainda, né, estamos no pico. Apesar de um indício de uma queda no número de óbitos, a gente mantém um aumento do número de casos e uma taxa de ocupação hospitalar muito alta.
Verdade. Em relação a essa taxa de ocupação, ontem, domingo à noite, eu recebi mensagens de pessoas pedindo ajuda. Tamires, veja se você consegue uma comunicação com o governo do estado em relação a leitos de UTI. Muita gente precisando e não tendo essa regulação. A gente tem informação de que aproximadamente 80 pessoas aguardam um leito de UTI aqui em Sergipe. É isso, doutor? Sim, a gente tem uma lista, né, que nessa última semana tem sempre ficado acima de 75 pessoas numa lista de espera, né? É claro que são pessoas que estão em lugares de estabilização, em salas, né, em urgências, onde se tem a ventilação mecânica, onde tem o oxigênio, mas não é um leito para um cuidado crítico avançado, né? Então, por isso que a Secretaria tem discutido possibilidades de aumentar esse número de leitos de UTI. Tem sido uma dificuldade, né? Tem sido um enfrentamento aí, você conseguir montar equipes, né? Ter estrutura física, mas a Secretaria tem avançado em algumas negociações para tentar ampliar esse número de leitos, qualificar mais essas portas de entrada, ter leitos de suporte respiratório, mesmo que não sejam UTIs, porque a gente identifica que a gente vai precisar, né, cada vez mais estar preparado para atender pacientes com Covid. É possível quantificar quantos leitos de UTI em rede pública o Estado dispõe atualmente, doutor? Então, a gente tem uma grande variação, né, dos leitos de UTI diária, né? A gente acaba tendo uma coisa que a gente antes não notificava, né, não informava, que era a questão dos leitos que ficam disponíveis. Então, hoje, a gente já coloca, né, alguns leitos como disponíveis, são aqueles leitos que entram para uma manutenção, né? Então, a gente tem leitos que eles entram em manutenção e, com isso, a gente tira da nossa contagem. Mas a gente tem leitos adultos, né, 219 leitos adultos ontem disponíveis. Além disso, a gente tinha 14 leitos que estavam indisponíveis, ou por limpeza, ou por falta de equipe no prestador, mas hoje a gente tem isso, né? Tinha ontem 219 leitos, 7 pediátricos, né, que são da unidade da Nossa Senhora de Lourdes e um no USE, e, além disso, temos a rede privada, né, que tem mais de 173 leitos aí de UTI, com essa expansão que teve do leito. Atualmente, aproximadamente 80 pessoas, minha gente, aguarda leitos de UTI. Então, é uma situação extremamente delicada. Quem puder evitar, por favor, aglomeração, entendimento nesse momento, uso da máscara, sempre que possível, distanciamento social. Doutor, uma outra informação relevante em relação à vacinação. Nós mostramos agora há pouco que os bancários, eles pedem urgência nessa vacinação justamente porque existem aglomerações em alguns bancos. Qual o posicionamento do governo do estado sobre isso? Na realidade, se a gente fosse pensar, todas as pessoas que estão em atividade estão expostas. São pessoal que trabalha em supermercado, né, que trabalha em agências do correio, em agências bancárias. Então, os trabalhadores do serviço público que estão aí trabalhando também e que não são da saúde. Então, a gente tem várias pessoas que estão expostas. A barreira que a gente tem para a exposição hoje são as barreiras físicas. Se a gente começa a vacinar cada grupo que se acha que está mais exposto, a gente não vacina a população. A gente já avançou bastante nos grupos que o Plano Nacional considerava como prioritários. Todos esses grupos já iniciaram sua vacinação. Os únicos grupos que faltavam, que iniciaram agora, foram caminhoneiros, né, motoristas do transporte coletivo, né, e professores de nível superior, trabalhadores da educação do nível superior. Os demais grupos, né, a nossa posição é a vacina universal, é que comece a vacinar pela faixa etária, porque a gente tem o trabalhador que está exposto, mas tem a população que está andando de ônibus, que está indo construir, que está frequentando as unidades e as unidades, todas as unidades de serviços básicos que necessita. Então, a gente precisa vacinar a população. Então, a nossa prioridade hoje é avançar na vacinação da população em geral, faixa etária. Porque essa é a justa de vacinar. Vamos então atualizar em relação a essa vacinação atualmente. Quem tem acesso a essa vacinação durante esta semana, doutor? A Secretaria de Estado, ela lançou normas gerais, né? Então, pelas normas gerais, quem é que já pode vacinar? As pessoas que têm comorbidades,
de qualquer faixa etária, as pessoas que têm, né, as pessoas com deficiência, né, de qualquer faixa etária, não só as que têm o BPC, mas as pessoas que têm declarações indicando sua deficiência permanente, grave, as pessoas, os trabalhadores da educação, nível básico e nível superior, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, né, e a população que a gente já liberou para as doses de 57 a 59 anos. Mas cada município, com essa vacina que recebeu, fará o seu cronograma. Então, a gente tem situações diferentes. Tem municípios que vão vacinar de 50 a 57 anos, 57 a 59 anos, em dias diferentes. Então, cada município vai ter a sua forma de alcançar essas populações. Então, é fundamental que você esteja atento no seu município, como é que está a escala de vacinação no seu município. A gente tem conversado muito com os municípios para não ficar abrindo para os outros, senão os grupos prioritários. Quando a gente abre para outros grupos, a gente tira da população em geral, que está exposta, que está pegando ônibus, né, que está precisando sair para trabalhar. Então, essa é a nossa posição hoje. Hoje a gente tem uma vacinação que tem começado a avançar por faixa etária, e essa é a forma que a gente acha mais justa para a gente conseguir chegar a uma vacinação para todos. Agora, tivemos a notícia que foi publicada no site Agência Brasil que a Anvisa aprovou mais 2 vacinas. Já existe um diálogo do governo do estado com o governo federal para essas 2 novas vacinas? Sim, uma notícia muito boa, né, que foi recebida, né, essas 2 vacinas, entre elas a Sputnik, né, então isso amplia mais, né, a possibilidade de a gente vacinar mais rápido, né, então a gente está identificando, né, junto com a rede de governadores que pretendem comprar mais vacinas, né, como é que isso pode ser feito para que a gente consiga avançar e vacinar mais rapidamente, inclusive chegar até o final do ano para concluir a vacinação da população. Isso que é importante. Nós vamos continuar, então, acompanhando, ouvindo as cobranças da população e buscando também conscientizar a população, principalmente em relação aos protocolos sanitários, nesse momento em que a urgência é vacinar. O momento é de vacinação e quem não está vacinado ainda, principalmente, deve se preservar ao máximo, sair para trabalhar, porque todos nós precisamos trabalhar, até para nos mantermos vivos também. Afinal de contas, fome também mata, desemprego também mata, mas fora o que é útil, as pessoas devem se preservar. Aquilo que é supérfluo, digamos assim, pode ser adiantado, né, mais para frente. Muito obrigada pela sua conexão, doutor, por sua disponibilidade aqui com a gente, pelas informações, viu? Muito obrigado. E quem estiver faltando a segunda dose, procurar para tomar a segunda dose. Bom dia. Bom dia, excelente então esse lembrete. Quem ainda precisa tomar a segunda dose, vai aos postos de saúde que tem acesso livre a essa vacinação da segunda dose. Lembrando, isso foi muito importante o doutor falar, que somente a segunda dose imuniza, não adianta somente a primeira dose, é necessário as 2 doses.